Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, líderes e empreendedores a alcançarem o próximo nível na sua vida pessoal e profissional, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro, sejam todos muito bem-vindos. E hoje o bicho vai pegar porque Eita. a parada é conflitante. Conflitante? Hoje vamos falar de conflito. Certo, então bora. Eric, o que acontece dentro das empresas, dentro das pessoas, na verdade, que existe tanto conflito? É colaborador com cliente, colaborador com fornecedor, colaborador com colaborador, sócio com sócio, uma enrolação toda, né? É treta, né? Treta. É. Cara, se as pessoas não conseguem concordar nem com elas mesmas, por que elas concordariam com os outros? O pessoal já viu tudo tretado entre si, dentro de si. O que acontece? O que acontece é o seguinte: o inconsciente de todos nós tem uma macro-intenção e tem micro-intenções. Um ou dois episódios atrás, sei lá, falei sobre as partes do inconsciente, né? Quem não assistiu, volta lá, assiste lá a parada toda. Mas resumindo aqui para quem não assistiu, é o seguinte: dentro do nosso inconsciente tem repartições, departamentos. Imagina que o nosso inconsciente é uma grande empresa. Tem repartições e departamentos. Cada um desses departamentos tem uma intencionalidade. Então, vendas quer fazer o quê? Quer vender. Quer botar dinheiro em caixa, quer achar cliente novo e tal, quer vender. RH, quer cuidar das pessoas, quer fazer festa de confraternização. O pessoal de RH vai ficar bravo comigo. Então, cada departamento tem suas missões ali e é guardião daquela missão. E a empresa como um todo tem uma missão e uma intencionalidade e é guardiã dessa intencionalidade. No nosso inconsciente é a mesma lógica. A gente tem pequenas partes, são pequenos departamentos, cada uma tem sua intenção e a gente, cada ser humano individualmente, tem uma intencionalidade. Então, por exemplo, tem gente que quer viver uma vida tranquilona e tal. Eu mesmo no passado queria viver em Arembepe, numa aldeia hippie, e não ter dor de cabeça nem enchimento de saco. Queria fazer artesanato. Que bom que algo mudou, né? Um pouco, né? Já pensou? Imagina, ia dar ruim, né? Ia estar aqui agora. Então, é uma intencionalidade que o meu sistema queria ter naquela época da minha vida. Final da adolescência, começo da vida adulta, falei, eu discordo do mercado. Aí corta 20 anos depois, tá o Eric aqui, 20 e tantos anos depois, tá o Eric aqui falando pro mercado. Então, tem uma intencionalidade cada sistema. Então, todos nós buscamos algo na vida. Cara, se dentro de nós esses departamentos já se conflitam, imagina quando você bota uma empresa para conviver com a outra. Ou seja, imagina quando você bota o inconsciente de um ser humano com todas essas intencionalidades dentro de si para conviver com o inconsciente do outro ser humano com todas as outras intencionalidades dele. É óbvio que vai dar conflito. Mapa de mundo, isso que eu chamo de mapa inconsciente, você não tem dois iguais. Cada um tem um mapa, cara. Isso é mais pessoal que impressão digital, porque impressão digital ainda você tem um número limitado de variáveis aqui. As suas trilhas neurológicas, suas conexões mentais, suas sinapses e tal, tem um número ilimitado. E aí, imagina, tudo isso vai formando o que você acredita, o que você pensa, como é que você acha, o que você decide e tal. A hora que você bota essas pessoas para conviverem, que vêm com mapas diferentes, porque cresceram com educações diferentes, expostos a estímulos diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes, vai dar pau. Inevitável. Cara, mas assim, o financeiro não, cara. O financeiro, não o nosso, né? O Fábio Jones não. Né? Todo o nosso sistema, a galera vai dar problema. Ele vai cortar a verba do financeiro não, o financeiro, ele por algum motivo, ele não quer que o comercial possa avançar, cara. Ele não quer, porque ele tranca tudo. Exato. E aí começa o que chamam de conflito. Quando, na verdade, é cada um defendendo a sua intencionalidade, né? Cara, quer ver um negócio? A verdade é que em algum grau, por mais divergente que seja, por mais pesado que seja um conflito, em algum lugar existe convergência. Pega lá o sujeito financeiro com o sujeito comercial. Vamos pegar um mais clássico ainda, produção e comercial. Comercial quer arrebentar de vender e a produção fica pé da vida. Fala, porra, cara, chega, tá mandando... Você acha que o quê? Aqui é pastelaria, pô? O cliente quer pra onde? Vocês fazem qualquer condição pro cliente, pra falar educadinho, né? Vocês fazem o que o cliente quer, não sei o que lá e tal, vocês querem vender aqui, vocês ferram com a gente, não tem como entregar isso aí não e tal. Aí a produção vai lá e briga com o comercial. Aí o comercial fala, pô, vocês querem o quê? Eu tenho que vender, pô, isso aqui tem que dar escala, vocês querem o quê? Vida, água, sombra e água fresca, pô, isso aqui tem que vender, tem que dar vazão, a gente tem que alcançar mercado, tem que crescer, como é que você acha que paga o teu salário, amigo? Sou eu que vendo. Aí os dois estão lá brigando, mas na verdade, cada um tá defendendo a sua intencionalidade que parece oposta à outra. Por que o comercial quer? Quer que a empresa cresça, quer atender mais clientes, quer atender melhor os clientes. Pô, o cliente tá com uma demanda urgente. O que o comercial vai fazer? Pô, deixa eu satisfazer a necessidade urgente desse cara.
E aí produção fica a pé da vida. Mas o que produção quer? Quer atender bem o cliente. Ele fala, cara, eu não quero atrasar, eu não consigo ter mão de obra aqui para produzir isso aí que você quer. Eu não quero que isso aqui fique uma bagunça, porque eu não quero desmantelar a operação que vai cair no cliente. Então, a curto prazo, por mais que pareça uma briga de egos, etc. e tal, num segundo nível de profundidade, tem uma intencionalidade oculta. Tem uma intenção oculta, que cada um busca o melhor para a tua área. Quando você segmenta para cima, o que é segmentar para cima? É buscar um nível hierárquico superior. Pô, o que você quer comercial? Pô, eu quero atender bem o cliente. O que você quer produção? Cara, eu não quero furar com o cliente. É a mesma coisa. Às vezes é simples desse jeito, a curto prazo, às vezes é mais complexo. Às vezes você vai tendo que segmentar para cima. Mas, cara, em algum lugar, essas pessoas vão entrar em sintonia. Quer um tema polêmico para exemplificar esse negócio? Com certeza. Pode pegar pesado ou não? Verdades... Verdades deliciosamente perturbadoras. Polêmico, cara. Tem uma discussão eterna se as pessoas são a favor ou contra o aborto, por exemplo. Não é? Pega as pessoas que são contra o aborto. Elas são a favor do quê? Da vida, da preservação à vida, do direito à vida, etc. e tal. Pega as pessoas que são a favor do aborto. Que elas são em prol do quê? Da preservação da vida da mãe, do direito de escolha, da liberdade, etc. e tal. Né? Aí você bota os dois para competirem, para terem um debate, é óbvio que vai arrancar. Suave, vai arrancar cabeças, cara. É óbvio que sim. Por quê? Porque a gente está discutindo sobre o direito à vida. Sobre até que ponto é adequado o poder praticar o aborto ou não. Eu tenho as minhas convicções. Eu, Eric, sou contra o aborto. Só que tem algumas situações que são tensas. Tem algumas situações que eu, Eric, mesmo que tenha o posicionamento majoritariamente contra o aborto, eu falo, pera, esse lugar aí é delicado. Poxa, se a mulher foi vítima de um estupro, por exemplo, é muito delicado esse negócio. Mas, porra, aí começa a ficar complexo o negócio. Pera, mas aí aquela vida, ela é uma vida por direito. Mas pera, cara, como é que vai ser? Como é que essa mulher vai educar essa vida? E muitas vezes vem fruto disso? Uma imagem muito parecida com o pai. Isso, cara, mas é complexo isso, mas vai sempre lembrar a vítima, mas vai ter que fazer toda uma terapia. Delicadíssimo. Então, por mais que eu, Eric, tenha um posicionamento contra aborto, quando eu entro nesse tipo de complexidade, óbvio que eu dou um passo atrás e falo, pera, não é tão simples assim. No dia a dia, não são esses os temas que são decididos. Mas ainda assim, a complexidade é parecida. Quando você vai para uma empresa, uma pessoa vai ter uma convicção muito ferrenha num lado, a outra vai ter uma convicção muito ferrenha do outro lado. Cara, certamente, se você vai no detalhe do detalhe, na operação, eles vão entrar em conflito. Se você segmenta para cima, você vai ver, por exemplo, a pessoa que é contra e a favor do aborto, os dois são a favor de algum tipo de vida ou de liberdade à vida. Uma quer que tenha liberdade o feto ou o embrião que não tem poder de escolha, a outra quer que a mãe tenha liberdade e possibilidade de vida. Então, no final das contas, estamos discutindo sobre ser livre para ter vida. Mas quando você vai no detalhe do detalhe, quando você segmenta para baixo e entra no nível de decisão sobre fazer uma lei, se esse país vai ser a favor ou não, se vai ser só para bebês anencéfalos, que hoje é o que acontece, né, na verdade, né? É permitido para bebês anencéfalos. Ou não, aí você começa a entrar na complexidade. Não adianta discutir simplesmente a segmentação para baixo, precisa segmentar para cima. Esse episódio vai ser polêmico. Cara, mas, Eric, olha só, tem uma parada pronto para ser cancelado que na rede social em 3, 2, 1, vai, valendo. Cara, não porque eu sou contra o aborto, a maioria é contra, na verdade. Mas os que são a favor vão descer o chabu. Manda ver. Enfim. Você aumenta o algoritmo nosso. Cara, mas tem uma parada aí que você trouxe que... Mas é complexo. Eu acho que tem um grande presente aqui pro empreendedor, pro empresário, pro líder, que, cara, esse cara vive entre esses conflitos entre produção, comercial, marketing, whatever, todas as áreas da empresa. Isso acontece o tempo todo. Como é que ele pode perceber, identificar e usar isso na prática, cara? Porque isso aí é mão na roda, né? Cara, existia uma terapeuta que eu gosto muito de programação neurolinguística e a PNL, ela nasceu da boa PNL, não o que chamam de PNL aí, que é carne de vaca de terceira qualidade. Coitada da vaca. A PNL praticada por aí é uma bizarrice de PNL. Via de regra, né? Tem bons profissionais, mas eu tenho uns coleguinhas de profissão que são terríveis. A boa PNL, a boa programação neurolinguística, nasceu de modelar alguns terapeutas. Não é uma ferramenta de terapia, é uma ferramenta muito mais de entender como funciona a mente inconsciente, de comunicação, inclusive. Excelência, dá pra dizer. De excelência, e produzir excelência humana. Mas um dos tipos de excelência que modelaram para decodificar e estruturar a neurolinguística foi uma terapeuta chamada Virginia Satir.
Virginia Satir era uma norte-americana ali que estava no ápice do ápice ali, década de 70, 60 ali. E o que ela fazia? Ela colocava o casal, ela era reconhecida por ser terapeuta de casais. E a mesma estrutura de terapeuta de casais funciona muito bem para conflito em empresa. O que ela fazia? Ela fazia terapia de casais com os dois na frente dela. E ela ia meio que traduzindo, ela era a tecla SAP de cada um dos dois. Então ela ia traduzindo quais eram as intencionalidades de cada um dos dois. Então ela sentava os dois, que nem eu tô aqui com vocês assim. Imagina aqui. Um casal. Não ficou... Não é boa metáfora. Não imagina. Não é boa metáfora, não imagina. Você que tá ouvindo, não imagina também. Desimagina. Apaga. Sacanagem. Mas ela colocava os dois parceiros, as duas pessoas ali. E ela colocava o marido e a mulher, ou parceiro, enfim. Colocava os dois ali na frente dela. O que ela fazia? Ela ia conversando com eles e traduzindo o que eles queriam, o que eles diziam, para o que eles queriam dizer, talvez. É delicado para você não invadir o que é o significado do outro e tal, mas às vezes o cara tava reclamando, a mulher estava reclamando que o marido passava muito tempo fora de casa. E que ela achava que ela estava largada. Mas não é que ela estava largada, ela queria às vezes um pouco mais de tempo de qualidade com o marido, ela queria um pouco mais da atenção do marido e tal. Só que o jeito entre a intenção e a formulação da reclamação ou da solicitação, perdia-se muito. Então, a hora que ela ia comunicar isso pro marido, ela soltava os cachorros pra cima dele. Pô, de novo, você chegando tarde de novo. Ô, mas outra festa, não sei o que lá, da firma, não sei o que lá, de novo, vai ter que se encontrar com eles de novo. Vai arrumar um compromisso agora pra trabalhar mais tarde. Por quê? Não sei o que lá. Então, chegava uma coisa em forma muito tosca. Mas o conteúdo e a intencionalidade procedia. E o contrário era verdadeiro. O marido às vezes queria... Mas, bom, eu queria que essa mulher me tratasse bem. Só que é tão inespecífico. O que é tratar bem? Queria que ela tratar bem pra você, pra né? você, no seu mapa de mundo. E aí o negócio chega tudo bola quadrada, né? E aí o que a Virginia Satir fazia? Ela lapidava esse negócio e ia traduzindo. Falava, você sabia que pra ele é importante isso? Você sabia que pra ela é importante isso? Ia decodificando isso pros dois Tipo, entenderem. é tão importante pra mim que você chegue mais cedo pra gente poder estar junto. Isso. Mas não é isso que sai, né? Não é isso que sai. E qual que é a intencionalidade? Porque o que sai? Sai uma cobrança, uma reclamação. Mas a intencionalidade tá lá. A mesma lógica dá para fazer em conflito de empresa. Ou seja, senta as partes conflitantes, às vezes a parte são departamentos inteiros, senta os departamentos inteiros, e aí vai decodificando, vai traduzindo qual é a intencionalidade que cada um tem. Só que tem uma parada importante neurolinguística, que a intencionalidade ela é sempre positiva. Ou seja, ninguém quer ferrar com o sistema. A produção não está contra a empresa, o comercial não está contra a empresa. Assim como o conflito de partes clássico de um ser humano. O ser humano quer acordar mais cedo, mas quer ficar descansando, apertar o soneca. Cara, a parte que quer apertar o soneca é vagabunda? Não. A parte que quer acordar mais cedo é certinha, que é trabalhadora, e a outra é vagabunda? Não. As duas partes têm intencionalidades que são positivas. A parte que quer acordar mais cedo e trabalhar mais, ela quer produzir mais. A parte que quer descansar, que quer ficar dormindo até mais tarde, quer descansar mais. Quer cuidar da recuperação daquele sistema para que produza mais, talvez, inclusive. Entende? Então não tem nenhuma parte, não tem nenhum departamento, não tem ninguém que tenha uma intencionalidade ruim, exatamente. Ah, Eric, tem gente que é ruim. Cara, as intenções são boas, os comportamentos que podem ser questionáveis. Só de saber disso já muda muito a percepção do conflito, né? Muda. Porque você percebe que tem duas pessoas lutando por coisas positivas. Só que o jeito, às vezes, a forma parece negativa. Mas pelo que elas estão lutando é bom. Na verdade, elas estão lutando porque elas querem permanecer naquele sistema, né? Elas querem lutar pelo sistema. Mas tem uma coisa que enquanto você falava, eu fiquei imaginando e fiquei lembrando e imaginando ao mesmo tempo, que é tipo sócio, Eric. Quando o pau quebra. Quer ver? Empresa familiar, né? Empresa de, cara, que já tem os desafios da família e aí vem pra empresa, cara, já é um negócio que tem um certo nível de calor antes de estar dentro da empresa e, cara... tem mais percentual de societário, do quadro societário, o outro tem menos, mas, cara, a intenção é isso. E o pau fecha, cara. Que é diferente. Quando você tem uma hierarquia que existe, é diferente de quem é sócio e de quem é sócio e familiar, né? É diferente. É diferente, a relação é mais delicada, envolve mais coisa, enfim. Aí tem gente que fala assim, por isso que eu não tenho sociedade nem empresa com família. Cara, tem empresa de sociedade familiar que funciona que é uma beleza. Perfeito, nenhuma vai ser, mas, pô, funciona bem, minimamente decente. E tem sociedade e empresa familiar que é um caos. É porque toda a sociedade familiar é ruim? Não. Isso é uma verdade sem fundamento absoluto. Tem empresa que sim é uma bagunça, tem empresa familiar que funciona bem. Assim como tem empresa que não é familiar,
que é uma bagunça, e tem empresa que não é familiar, que funciona bem. Não tem correlação entre as duas coisas, então essa equivalência complexa é falsa. Mas o caso da empresa familiar é inegável que, por mais que não seja uma regra, é um barril de pólvora, é mais delicado. E principalmente se envolvem gerações, aí tem uma transição de mentalidade, basicamente, se envolvem parentes muito próximos, assim, marido, esposa, irmãos, porque aí você tem um fundo de cena que não é mais... Sei lá, você tem um tio distante, um primo distante, ok, você tem algumas coisas em comum, mas quando você envolve, tipo, irmãos, não é só a empresa, tem toda a história de vida dos dois, tem a infância dos dois juntos, tem a adolescência dos dois juntos. Você acha que esses conflitos de fora da empresa ficam só fora da empresa? Não, isso no inconsciente, no segundo nível, permeia o negócio. Pais e filhos. Você acha que o que aconteceu em casa quando o filho era criança, você acha que não tem lá uma influência, não permeia um pouco essas relações? Claro que sim. Marido e esposa, o que acontece em casa permeia a empresa, o que acontece na empresa leva para casa. Naturalmente, tem que separar bem as coisas. Cara, que não é uma ilusão. Esse negócio de tem que separar a empresa e a família. O que acontece na vida pessoal e profissional. Bicho, é uma ilusão. Você não separa o teu cérebro, você não corta o teu cérebro em dois, porra. Você não vai pro trabalho e deixa o teu cérebro em cima do criado mudo e pega outro cérebro e bota na cabeça. Não... nem criado mudo pode falar mais hoje em dia, viu? Ixi, esse episódio tá pedindo. Tá bom, né? Esse episódio é o episódio do cancelamento. Cara, deixa em cima da mesinha lateral da cama, tira o cérebro, deixa lá, pega o outro cérebro e vai pro trabalho. Não é assim que o negócio funciona, cara. Naturalmente, você acaba tendo todas as programações no mesmo cérebro. É mais delicado? É aí que esse negócio de pegar as intencionalidades de cada um É mais tem que ir pra importante ainda, 10ª né? potência, cara. Tem mais um outro exercício que dá pra fazer, depois eu conto pra vocês. Até o final do episódio, pra segurar o pessoal assistindo. Na audiência, na audiência. Deixa o algoritmo Para. Para, eu conto depois do intervalo. Eric, existe alguma diferença entre o conflito externo e o conflito interno? Cara, são só projeções. A dinâmica é exatamente a mesma. Por quê? O conflito interno são partes diferentes com intencionalidades positivas que conflitam ali no comportamento, na decisão, na ação, no pensamento e tal. Mas, na verdade, só são conflitos de intencionalidades que as duas são positivas, mas que em algum local tem divergência. O externo é a mesma estrutura. A única diferença é que é mais visível. Mas dentro de si, quando a pessoa vê, eu tô meio confuso. A pessoa fala, tô meio confuso, conflito de partes. Nossa empresa está com confusão, nós não sabemos para onde a gente vai no próximo ano. É conflito de partes externas, é a única diferença. Como a guerra, né, Eric? A guerra que acontece no mundo externo, ela começa interna, né? O ódio, entre outras coisas, e famílias e gerações, né? É uma projeção. Geralmente, a pessoa que tá com muito conflito interno, ela geralmente vai ser muito truculenta no meio externo. Cara, é só você ver. Uma pessoa que tá bem resolvida com ela, evoluindo, praticando autoconhecimento, o cara que vem e zera a grade da Elos. E é real, faz né, a formação. É real. Essa pessoa não é que ela vai ser zen budista, nunca mais vai se indispor com ninguém. Não é assim, porque nem temos a pretensão de que seja assim. Mas essa pessoa ela vai entrar em muito menos conflitos, porque ela fez uma expansão de consciência tão maior, ela consegue perceber a natureza humana de um jeito tão mais profundo e tão mais completo, ela consegue entender melhor o outro, ela consegue entender melhor quem ela consegue se questionar melhor o outro. Então, eu percebo uma coisa, quando a pessoa vai trilhando esse caminho de evolução, e a gente tem o prazer de acompanhar muita gente nesses últimos 14 anos aí, eu vejo que essa galera que evolui mesmo, essas pessoas elas não ficam tão duras nas verdades delas. Elas questionam mais as verdades delas e as dos outros. Eu lembro uma vez eu comecei a estudar mais profundamente a neurolinguística e meu irmão virou e falou assim, cara, você agora tudo é relativo? Você agora não tem opinião? Eu falei, não, cara, eu tenho minhas opiniões, eu tenho minhas convicções. Mas eu percebo que algumas questões são mais complexas e mais delicadas do que eram. Então, quando eu estava lá todo cheio das minhas convicções, todo cheio de mim, cheio das verdades, arrotando verdade para cima e para baixo, e eu jurava que aquela era a minha verdade, todo orgulhosão, cara, eu percebia que eu estava ignorando um monte de outras questões, outras variáveis. A natureza humana, ela é simples, mas ela tem um zilhão de detalhes de lógica de funcionamento inconsciente. Não é tão simples entender como funciona o ser humano se você não entende como funciona o inconsciente do ser humano. A gente tende a querer explicar o outro a partir de uma lógica consciente, racional e lógico. Só, cara, o outro não é um computador. O outro, ele tem as lógicas, mas estão no inconsciente. Tem uma parada que é muito doida, né? Mas se eu fosse a outra pessoa,
eu estaria defendendo, talvez. Se eu tivesse passado por tudo que ela passou, tivesse no setor Exato. dela, tivesse naquela situação dela. Cara, tem uma verdade lá que não é infundamentada, cara. E às vezes o cara não quer nem ouvir, ele não consegue ouvir mesmo, sabe? De tão cego que ele tá na verdade que ele carrega, né, Eric? O americano usa lá, né? Vestir o sapato do outro. Né? A gente usa um negócio meio tosquinho em português. Funciona, mas é meio tosco. Assim, se coloca no lugar do outro. Cara, se colocar no lugar do outro, não existe, pô. Não existe colocar no lugar do outro de verdade. Vocês colocam no lugar do outro. Só que o que a pessoa faz? Tá, então vamos colocar no lugar do outro. Tá, só que eu me coloco no lugar do outro de um jeito Como raso, eu, né? com a minha história. Com o que eu vivi, com o lugar onde eu cresci, com a família onde eu cresci, com o que eu fiz, quem eu sou, os acertos da minha vida, os fracassos da minha vida. Então, assim, não existe 100% se colocar no lugar do outro. Não existe, cara. Por quê? Porque não tem como você apagar do seu cérebro totalmente o banco de dados de tudo que você viveu. Tá aí no teu inconsciente. Então, não existe isso. Agora, existe uma busca, que é a técnica que eu ia falar pra galera, uma busca de ampliar sua percepção a partir do ponto de vista do outro da melhor forma como você possa. Se colocar no lugar do outro da melhor forma como você possa. Os americanos têm a frase que faz mais sentido, que ele fala vestir o sapato do outro. Ao invés de falar você deveria se colocar no lugar do outro, você deveria vestir os sapatos dele. Porque, cara, é um negócio muito prático. Quando você bota o sapato do outro, cara, você sabe onde o calo aperta, você sabe aonde que é ruim de caminhar, você sabe se tá muito folgado, se tá muito apertado, você sabe de verdade o negócio. Então, é muito fácil, racionalmente, se colocar no lugar do outro de uma forma rasa. E tem um exercício que também é aí da origem da programação neurolinguística, também tem no psicodrama, tem na gestalterapia com Fritz Perls, tem várias abordagens comportamentais que outro usam cara esse treta, exercício. né? Outro bem suave. Podcast certo de citar Bem aí. suave, que se chama role-playing. O que é role-playing? Galera, às vezes, departamento comercial usa, né? Que é mudança de papéis. Eu ensino muito isso na formação, como usar isso em comportamento humano. É daí que vem? É daí que vem o negócio. Cara, a gente treina roleplay e eu não tinha a essência dessa parada. Não, que da hora. É do comercial esse negócio, mas vem desde a origem da psicologia. O que é isso? É rodar em posições diferentes. Por exemplo, o Fritz Perls fazia muito isso, muito habilidoso, psicoterapeuta. Ele fala assim, tô aqui na cadeira de terapeuta. Aí tava lá, tem um caso Glória. Depois a galera quiser aprofundar, né? joga no YouTube. Joga no YouTube. Caso Glória, Fritz Perls. Que é a origem da programação neurolinguística, a origem do que a gente faz hoje em dia. São lá os primórdios. Ele chama a paciente, né? Vou chamar de paciente a pessoa. E em um determinado momento, ele pede pra pessoa sair do lugar dela e se colocar no lugar dele. Então, assim, ó, você que tá aí com a queixa. Beleza. Senta aqui no meu lugar aqui, de psicoterapeuta, eu vou sentar no seu lugar aí e diga pra Glória o que você acha que deveria ser dito pra ela. Assim, se coloca no meu lugar e veja você do lado de fora, né? E aí depois ela colocava a pessoa lá no lugar do... então volta pra você agora, volta pro seu lugar agora, no seu lugar de Glória. Agora faz o seguinte, ó, você tá com conflito com a sua mãe? Ó, imagina que a sua mãe tá sentada ali, ó. Senta na cadeira da sua mãe e olhando pra você, Glória, ali na cadeira, diga o que você queira dizer. Então, ele começava a jogar com esses papéis, essas posições, rodando a pessoa. Sai do seu lugar, vai pro lugar da pessoa que você tá tendo conflito. É com a sua mãe? Senta ali na cadeira da sua mãe. Literalmente se colocar no lugar Literalmente, se colocar no lugar mesmo. Só que assim, ó, senta ali na cadeira da sua mãe, quando você sentar ali, eu quero que você carregue toda a história de vida da sua mãe. O que ela viveu, onde ela cresceu, como é que foram os pais dela, como é que ela foi educada. Você não tem ideia disso. Você coloca no lugar do outro, mas coloca no lugar do outro de verdade. Então, é um exercício interessante. Imagina como seria se o diretor de produção, por exemplo, que reclama do cara comercial, fala assim, cara, vamos trocar de papéis por um dia? Hoje você vai ser diretor do comercial. E hoje você é diretor do comercial, você vai ser diretor da produção. Eu tenho 2 casos disso aí. Ia travar, mas que os caras iam aprender coisa pra que naquele dia ia ser um lixo, o resultado ia. Mas que os dois iam aprender muito mais, iam aprender muito mais. Tem um caso da nossa Vai equipe que teve um rapaz uma vez, chegou o pessoal da técnica e falou assim, é fácil fazer o trabalho de vocês aí, cara, é só apertar os botões. Seus apertadores de botão. E aí, os caras levantaram, né, mano? E aí, a técnica é conhecida como máfia, né? eu não sei se eu tenho que cortar essa parte aqui pra máfia não ficar sabendo. Vai chegar neles. Que Já deve tudo ter uma escuta volta. aqui no estúdio, vai chegar neles. Eles têm parceria com aqueles aplicativos que você fala e o negócio pega. Mano, então você vem aqui, vai lá, Brunão, senta lá e aperta Pegou os quem botões. era o rapaz. Pegou já quem era o rapaz que quem é o falava. rapaz que falava. Aí eu É o disse, Brunão. Caraca. E aí eu cheguei lá naquele caminhão de painel que tem lá, e botões e tal, e disse,
Tá, entendi o que é se colocar no lugar do Que outro. botão você quer apertar aí? Esse é sério que eles operam isso aqui só com 2 pessoas, tudo isso aqui mesmo. Enfim, né? Aí você vê que não é tão brincadeira, né? E aí, óbvio, uma questão de brincadeira e tudo mais, a gente tem esse humor dentro da Elos, mas eu tenho um episódio que aconteceu agora há poucos dias. Eu tava no aeroporto pra embarcar e saiu uma menina, cara, P da vida, assim, ó, mas sabe quando o negócio é, a menina é turculenta mesmo, assim, que tu vê que, sabe quando a pessoa realmente tem bastante confusão interna, assim, discute, cara, deu pra ver, assim, que o pessoal na fila, cara, ficou incomodado, assim, pelo jeito que ela reagiu. Cara, e vou ser sério, eu também na hora acabei julgando, né? Natural. Cara, que situação ruim pra todo mundo. E ela, dentro dela, ela tava... que ela não percebia a sensação que ela tava causando em todo mundo ali. E, cara, veio primeiro a sensação, e em seguida já veio isso que você falou, poxa, o que será que essa pessoa passou durante toda a vida dela? Porque não foi algo muito, sabe? Olha, você precisa aguardar porque a sua sessão ainda não foi chamada, sabe? E ela reagiu de uma forma totalmente exagerada. Eu fiquei olhando aqui, o que será que mais essa pessoa não passou ao longo de toda a vida dela, que faz que ela reaja de tamanha forma, que uma coisa que nem é tão agressiva, faça ela reagir desse jeito, né? Ou naquele dia, às vezes você pega um recorte do comportamento da pessoa e fala, essa pessoa aí deve ser intragável. Às vezes não é, às vezes a pessoa é excelente, mas aquele dia as coisas fugiram muito do controle, um monte de coisa pode ter acontecido, e naquele dia veio programação que estava no inconsciente dela, adormecido de 30 anos atrás, e descarregou de uma vez só. É difícil de julgar uma pessoa por um recorte. Significa que a gente vai aceitar todo e qualquer comportamento de qualquer pessoa? Não. O fato de eu... Só que assim, entender da onde nascem os comportamentos e as reações não me dá a obrigatoriedade de concordar com aqueles comportamentos e reações. É inadequado sair gritando e xingando no meio do aeroporto. Pô, é inadequado, não é bacana. Socialmente não é legal. Mas entender me dá a possibilidade de fazer uma intervenção, de mudar, de ficar mais humano o processo, entendeu? Até se for um funcionário que você vai desligar, você consegue conectar. Ou seja, compreendo que você tenha percorrido todo esse caminho, entendo que você tenha percorrido todo esse caminho de tudo que aconteceu na tua vida, no dia de hoje e tal. Só que aqui a gente precisa dar uma lapidada melhor, senão vai dar conflito na empresa, entende? Então não é... Tem gente que acha que é 8 ou 80, né? Ou é um humanismo, faz o que quer, dane-se, ou não, aqui não tem tolerância nenhuma. Não aceito isso aí, nada, não vai isso ter. é gente xarope Gera e até tal. mais isso, né? E aí é delicado, entendeu? Então, é isso, assim. Nós temos 2 técnicas, então, fundamentais desse episódio. Uma técnica é a segmentação para cima, buscar as intencionalidades de cada parte. Outra é o role-playing, sair do lugar de si, se colocar no lugar do outro, mas com toda a história do outro. Não é tão molezinha, mas depois a galera vem estudar com a gente. Eu imagino mais sobre isso. o empresário, empreendedor e líder ouvindo isso aqui agora e, no mínimo, curioso ele deve ter ficado, né? Porque, cara, é absurdo o que a gente percebe que pode ser ajustado, melhorado e poupado de muitas tensões, né, Eric? Porque, vamos lá, o quanto de energia é gasta, o quanto de energia é perdida, Podia estar sendo usado, que poderia pra estar sendo construir utilizada muita para coisa. construir tanta coisa, né? Exatamente. É isso. Contribuímos? Contribuímos. Foi treta? Pô, quase nada polêmico esse A episódio. chance desse episódio Vamos cortar logo antes que o YouTube derrube. Vamos? E assim, desse jeito deliciosamente perturbador e com 4 chances de cancelamento no episódio, O Natan fica contando, mas ele tá com medo, Vai ter que a gente publicar. encerra mais um episódio do podcast O Inconsciente. Se inscreve, curte, deixa um comentário pra gente saber se você gostou, não gostou, se vai xingar a gente aí por alguma coisa que a gente À falou vontade. também. Tá tudo tranquilo, a gente tá em paz. E a gente se vê de novo na próxima quinta-feira às 19h28. Até lá. Até lá.